Fala pessoal, um bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para a segunda hora do bloco, né? E começando agora o Doses Milionárias. Bom dia, G! Bom dia, Wilber. Tudo bem? Como é que você tá? Bom, Sua graças barba a hoje tá Deus. mais, Tô tá bem. diferente, G. Tá cortadinha. Tá, né? Tá arrumadinha. Bom dia, meu lindo, tudo bem? Como é que vocês estão, todo mundo? Gente, é com muita alegria que hoje, né, iniciamos o Doses Milionárias Clube Síndicos, né, trazendo automaticamente uma referência dentro do mercado condominial, com apenas alguns anos de experiência, né, e de trabalho, né, para a sociedade, que eu acho que esse é o mais relevante, que é esse trabalho, é esse exercer esse trabalho para cada um, né, dos moradores. Estamos aqui hoje com o Romão. Romão, ele é o presidente da Associação dos Moradores de Águas Claras, síndico do edifício Politec, né, Romão? É isso, muito obrigado, Wilber, pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso, estamos aí para servir, né? Já nessa longa estrada, como você bem disse. É, e como Cristo diz, né? O maior é quem serve. E isso daí são as palavras dele, propriamente dita, né? Então, gente, eu convidei Romão hoje aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse mercado condominial que, como se diz, cada dia cresce mais, né? Cada dia se profissionaliza mais. E literalmente é uma coisa que, assim como nós temos no Clube Síndicos, a missão realmente de gerar esse fator de conhecimento, né? Então, assim, hoje a gente está trazendo o Romão aqui para conversar um pouquinho com vocês e contar um pouco, logicamente, da parte importante, contar um pouco da história. Quem é Romão? Conta aí, Romão, quem é Romão e como é que gerou todo esse propósito, assim, de iniciar esse caminhar na sindicância? Quem é Romão Quatrim, né? É. Essa questão. Fui morar num condomínio, isso lá em 1990 e pouco, e nunca tinha morado em prédio. Caramba. E quando eu cheguei, já fui logo surpreendido por uma taxa extra de uma ação judicial que havia corrido a rebelia, numa outra gestão, ou seja, eu já cheguei entrando no prédio devendo. Eu disse, rapaz, morar em condomínio é diferente de morar em casa. É verdade. E não vai acontecer nunca mais comigo essa situação. Eu vou passar a atuar, vou passar primeiro a ser parte do conselho para entender como funciona, para fiscalizar e, na sequência, eu vou tomar conta desse negócio. E assim foi. Já se vão aí 28 anos já trabalhando nessa área de forma voluntária praticamente, Sim, porque eu sim. mantive sempre as outras atividades profissionais em paralelo. Que legal, cara, que legal. E o primeiro condomínio que você veio para Águas Claras foi qual? Foi o Politec. Foi Politec Foi já? o Politec. Antes da entrega dele, eu fui proprietário, adquiri na planta, já participava ali do dia a dia da obra, fui parte da comissão que recebeu o prédio da construtora e foi um caminho natural ser o primeiro síndico. E desde então estamos lá há 22 anos. Gente, é muito bom. 22 anos, é engraçado que ontem nós colocamos a postagem, né, que o Romão ia participar hoje com a gente, eu estava até comentando com ele, uma pessoa muito querida, um amigo, né, o Júnior Pontes, mandou, cara, eu morei há 18 anos atrás e o Romão ainda já era síndico. Eu falei, rapaz, o Romão tem história para contar. E eu me então, lembrei dele, Me hein? lembrou literalmente, viu, Júnior? Um beijo pra você, viu, meu lindo? Que Deus abençoe. Um abraço, você e sua Pontes. família. Pois é, e como é que começou essa questão do processo? Assim, você foi para Águas Claras na fundação, praticamente, né? Então, onde era mais barro, aquelas coisas todas, né? Acreditando piamente no bairro, né? Acreditando que ali era realmente um local de futuro. E, como você bem disse, muitas ruas de terra, muitas ruas sem iluminação, muitas partes ainda não haviam sido desbravadas. Você pega, por exemplo, a Boulevard ali na beira do metrô, não existia. Ah, As é ruas verdade. iam até a linha ali do metrô, as ruas numéricas, Aham. e morriam ali. Não existiam os bulevares, né? Então, Caramba. não existiam os viadutos ligando a parte norte à parte sul, havia poucas áreas de travessia. A entrada ali da administração regional praticamente havia sido feita ali naquele período. Estava nascendo, estava crescendo. Acompanhei desde o início praticamente Águas Claras. E eu lembro Águas Claras, quando a gente passava, o G vai lembrar também, a gente passava pela EPTG, aquele tanto de eucalipto. É,
Que coisa bonita, não era? Era verdade. O pessoal vendendo abacaxi lá. Não era, gente. Vendia, aí tinha os restaurantezinhos. Aí do outro lado eu lembro que tinha todos os estandes das construtoras, Isso, né? Aí eu falava, cara, como é que esse negócio vai crescer? Cresceu Aí depois muito. você vai vendo, aí o pessoal, inclusive um dia desse eu tive até o prazer de ver um vídeo da época da Tartuce ainda, que eles colocou um vídeo de uma campanha que eles estavam fazendo. Eu falei, gente, como o tempo passa, né? A Encol ainda existia, né? Como ainda existia, né? Essa é uma das coisas, né? Em qual ainda existia. Engraçado, assim, eu acho que você conviveu também que Águas Claras já teve um boom muito grande com cooperativas, né? Sim, iniciou com cooperativas, né? Os servidores de vários órgãos acreditavam que Águas Claras poderia ser a realização de um sonho de ter a casa própria, sair do plano piloto, que era muito caro, ainda é, e apostaram nisso. Por outro lado, algumas cooperativas deixaram os proprietários na mão. Nós temos lá em Águas Claras quase 10 esqueletos de cooperativas que fecharam, não entregaram o empreendimento, desapareceram e deixaram o morador na mão. E os moradores, será que não quiseram puxar retomada? A dificuldade jurídica também, né? Dificuldade, todas as matrículas têm vários lançamentos de cobrança de dívidas trabalhistas, de dívidas junto ao GDF. É muito complicado para esse pessoal. Nossa, que pena, né? Mas é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que conviver com aqueles esqueletos ali em Águas Claras, né? E é interessante, gente, e até porque, assim, o Romão, como um dos fundadores da Bela Águas Claras, né? Um bairro querido, eu sou apaixonado por Águas Claras. Se você quiser comer qualquer coisa, lá dentro tem. É uma coisa assim, você vai tudo andando, né? Então, se eu vou ali comer um pouco, eu vou comer alguma coisa, você chega, resolve tudo andando. E como fundador, né, ele acabou atuando também na parte como presidente da Associação dos Moradores. E nada mais justo, né? Porque um cara que inicia um trabalho na época praticamente da fundação de Águas Claras tem que realmente conhecer os problemas, né? Conhecemos a fundo os problemas, cada recanto, cada detalhe da cidade e onde o poder público pode sim atuar para melhorar a vida da cidade, melhorar a vida da população. Isso é um trabalho bacana também, porque a gente vê o reflexo na qualidade de vida. E quais são quais são os pontos que você vê como presidente da Associação dos Moradores que ainda falta um carinho não do governo, mas do Estado em si, né? Que seja partido que for, tem que tomar um ponto com relação a isso. Veja, Águas Claras é uma cidade planejada. Nasceu aí da obra de Paulo Zimbres, criada justamente para viabilizar o metrô. O metrô ele ia passar por ali, por aquela área descampada, muito bem lembrado, muitos eucaliptos, né? PTG, você olhava ao lado, aquela área toda verde. E havia muito espaço entre duas estações. Vamos criar Águas Claras aqui no meio para justificar, para viabilizar o metrô. Cidade planejada, mas até hoje, Wilber, não temos uma única escola pública lá, você acredita? Caramba, sério? Não temos escola pública. Creche temos uma pequenininha. UBS, Unidade Básica de Saúde, não temos nenhuma. E a população de Águas Claras é uma população imensa. 123 mil habitantes apenas na área vertical, né? Antigamente, a região administrativa Águas Claras, ela também fazia parte dela Arniqueiras, Areal e ADE. Foi feito um desmembramento, hoje nós já temos a região administrativa de Arniqueira e temos a RA de Águas Claras, sobrou apenas a área vertical, 123 mil ali habitantes. Não temos nenhuma unidade básica de saúde. E aí esse pessoal vai fazer o quê? Procura outras regiões. Aí acaba atrapalhando o trânsito, acaba tendo deslocamento. Então, assim, equipamentos públicos básicos nós ainda sentimos falta. Delegacia, não temos. Temos o lote reservado, mas temos que ir a Taguatinga, no Pistão Sul, quando precisa resolver alguma questão. Nossa. E é engraçado assim, porque eu vejo Águas Claras, porque eu não moro lá, mas eu vejo Águas Claras como uma estrutura muito bem estruturada, né, para faltar esses tipos de serviços básicos, né? Eu vi, por exemplo, lá tem uma pista de patins. Uma pista belíssima de patinação. E aquele negócio foi investido, né, um valor tão assuntuoso num processo desse, deixando o processo básico, né, de uma UBS, desse tipo de coisa. Você lembrou muito bem ali o Parque Sul com a pista de patinação.
Só que o Parque Sul é apenas um pedaço de um grande parque chamado Parque Central, que são ali 8 quadrantes que ainda não saiu do papel, Wilber. Em 2015, a associação entrou com uma ação pedindo que o GDF implementasse o parque. Conseguimos um concurso público em 2017, o ganhador, um escritório Sidônio, lá de São Paulo, especializado em equipamentos públicos, mas até hoje o parque está lá, não saiu do papel. Seria o nosso Central Park, já que Águas Nossa, Claras é a pensou? Manhattan brasileira, né? E ela, nossa, como ficaria lindo, né? Então você veja aí que nós temos ainda muitas deficiências. Águas Claras planejada era para ter toda a parte de fiação elétrica enterrada. E Sim. você anda ali nas avenidas Araucárias e Castanheiras, Tudo e é um mar de fios ali nos postes, aquela confusão, acidentes, de vez em quando aí um caminhão acaba cortando cabos de TV, cabo de telefone, enfim, não era para ser assim, né? E é engraçado que eu tenho um grande amigo meu, Roberto Murta, de São Paulo, que um dia a gente estava conversando, ele falando para mim, Will, você sabia que só podem ter só 8 fios em cada poste? 8 Aí eu falei mil. assim, 8 o quê? 8 dúzias? Porque aqui não tem isso não, né? Ou tem hora que parece, por exemplo, teve poste que caiu por causa de excesso de fio. O peso, a O força. peso. Aí você fala, gente do céu, lá perto da minha casa mesmo, o que aconteceu? Ali no Jardim Botânico, perto do Ororó, lá é uma área muito alta, né? Depois da Papuda. E automaticamente teve uma rajada de vento, aí tinha tanto fio que parecia uma cortina. Aí eu acho que virou uma cortina, pesou e empurrou os postes. Caiu 6 postes de uma vez, né? Com a ventania. Aí você fala, cara, mas não tem condição realmente, né? Tudo bem, por exemplo, uma região igual onde eu moro, que é uma região de casas, tudo isso, não foi tão planejado dessa forma, tudo bem. Mas com águas claras dessa, tinha que estar tudo subterrâneo, né? E o trânsito, né, Wilber? A gente aí sofre com o trânsito. O investimento no transporte público é deficiente. A gente pede mais vagões no metrô, a gente pede que o metrô funcione num horário mais estendido, a gente pede que haja linhas de ônibus circular efetivamente na cidade, Tipo ligando o aquele lado... Zebrinha, né? Então, mas aí, Wilber, o governo, o Estado não ouve a população. Acham que a gente precisa de alguma coisa, vão lá e fazem. O Zebrinha, né, o transporte de vizinhança em Águas Claras, existe? Existe. Nós temos uma linha interna, só que essa linha, ela sai de um lado para o outro da cidade e vai lá na Católica, no final do Pistão Sul, retorna e aí vai para o outro lado da cidade. Ou seja, a pessoa que quer ir do lado sul para o lado norte e vice-versa, Coisa rápida, né? coisa rápida, 5 minutos, ela pega um ônibus que demora 50 minutos para ir de um lado para o outro da cidade. Por quê? Não é uma linha circular efetivamente. A gente pediu uma linha que conectasse as estações do metrô, que conectasse a EPTG para pegar todos os ônibus que passam por ali e circulasse ali entre as quadras. Infelizmente, o governo não nos ouviu. Então, assim, o trânsito hoje é um fator realmente problemático em Águas Claras. Ali, quando a gente chega de, por exemplo, quando eu venho de manhã, eu sempre busco andar pela aquela pista da Veredas ali perto do do Parkway, porque ali eu consigo me conectar de uma forma mais rápida lá para dentro, sem pegar a Castanheira, que tem hora que o trânsito, todo mundo querendo sair, realmente. Para realmente. Apesar de Águas Claras ter tudo lá dentro, Sim. nós temos a infraestrutura de comércio, de serviço, instituições bancárias, como você bem disse há pouco, dá para fazer quase tudo a pé, Sim. é uma cidade bem conectada, a gente sofre com o trânsito. Os deslocamentos aí são a nossa dor hoje. Principalmente nos horários de pico, que é o horário da manhã e o final da tarde. Nos horários de pico é impossível andar. E o horário de pico agora tem sido de 8 até as 20, direto, sabe? Você anda no final de semana e você encontra ruas engarrafadas. Incrível. Eu já vi congestionamento saindo do condomínio. Eu falei, gente, tá congestionando até aqui dentro, como é que é isso? Já no elevador, né? Rapaz, e assim, voltando um pouquinho, Romão, você que viveu essa parte toda, o que foi a pandemia para vocês como síndicos? A pandemia foi o caos, né? Preocupação interna na família com relação à nossa saúde própria, preocupação com a saúde da coletividade que estava ali sobre a nossa responsabilidade.
com os funcionários. Os funcionários de portaria e limpeza, mesmo com a pandemia, continuaram prestando serviço. A gente não podia prescindir da limpeza básica, muito pelo Lógico, contrário. muito pelo Precisava contrário. era redobrar a limpeza, Sim. o cuidado com a asepsia, com os elevadores, com o corrimão, com a área comum, para a gente poder garantir a sobrevivência das pessoas. E Então, era literalmente a sobrevivência. mesmo, né? Informações desencontradas, a cada dia era uma notícia, não sabíamos se podíamos acreditar ou não. O poder público criava leis e regramentos à torto e direito que nos traziam um problema. Houve uma tentativa na Câmara de obrigar a limpeza de corrimão de 2 em 2 horas e de maçanetas. É impossível, é Não inviável. tem, eu lembro dessa parte. Na época, a pandemia, graças a Deus, assim, não me afetou. Porque como o nosso trabalho é um trabalho externo, né? Trabalho de revitalização de fachada, e a gente Aliás, um não excelente sofreu. trabalho, viu, Oh, Wilber? muito obrigado, muito A gente obrigado. só ouve elogios. Ai, que bom, fico feliz. E assim, dentro dessa questão, a gente conseguiu. Mas, por exemplo, a nossa empresa foi a primeira empresa a fazer um mutirão e vacinar todo mundo. Foi lá no edifício Paládio ainda, no dia que a gente fez o evento. A gente convocou todos os funcionários, todos os colaboradores, chamamos o SEIBIN, né? Primeiro fizemos os exames, né? Para verificar se ninguém estava com Covid. E logo depois a gente começou a vacinar todo mundo. O primeiro sistema de vacinação coletiva de empresa foi a nossa. Eu achei muito legal na época. Parabéns pela visão e pelo apoio realmente aos colaboradores, viu? Fundamental, fundamental. Isso pesa, né? Porque assim, hoje a gente tem uma linha de convívio muito grande. A gente sabe que se o colaborador ele não tiver, como se diz, satisfeito e feliz, né? O que vai acabar é gerindo um processo negativo para o nome da empresa em si, de uma forma que a gente coloca no fator igual a gente estava conversando anteriormente com relação à qualidade. Né? Eu falo para todo mundo, gente, faça isso como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque você não vai querer que Deus vai te cobrar por que você não arrumou aquele rejunte ali do meu apartamento direito, né? Então vamos fazer da melhor forma para que a gente possa realmente gerar fator de excelência. E nesses pontos eu acho que a gente já entra como diz, como cultura da empresa também, né? Como cultura, acho que de vida da gente, né? Diz um ditado Shalom, né? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso daí é a vida da gente. A gente tem que levar a sério. Tem um áudio aqui pra você hoje. Quem é? É o Dato, né? Ah! Manda! Datoria do... Brasil FM, aqui é Dato, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Roman Cotrim, que está aí com a fera Wilber Correia. Aí é um monstro da comunicação, o cara está tocando um programa maravilhoso, trazendo informação, gestor, CEO do Clube dos Síndicos e um irmão. Um abraço para você também, Gê Nunes, e um feliz semana para todos nós. Aqui é o abraço do Dato Gripe. Datoli, meu lindo, você sabe que você é um irmão que eu tenho, que Deus me deu, né? Foi síndico de um prédio no processo que a gente revitalizou a fachada, como se diz, eu acho que é tão fator de qualidade que a gente ganha um irmão, né, na vida da gente, né? Você vê, o cara era síndico, acabou virando um dos meus melhores amigos hoje, né? E um baita referência dentro do mercado hoje da área de educação, tudo isso. Premier, trocamos muita informação com o nosso amigo aí. Passamos um sufoco lá com a história de um sofá que entrou ali pela rua 25 ali. Sério. Ele vai lembrar dessa história do Premier. Mas é isso, grande abraço. A gente faz muitos amigos lá, sabe? Tem essa vantagem, a gostar dessa comunidade muito fechada, né? Muito próxima. E você acaba fazendo muitas amizades, construindo muitos laços. Não, isso é importante. E é sobre isso. A gente construir relacionamentos saudáveis, né? E relacionamentos que realmente gerem fator de qualidade na vida da gente, né? E que a gente possa contribuir com esses pontos da vida, né? Você falou da pandemia. A pandemia, por outro lado, nos trouxe muitas práticas novas de gestão para poder passar esse sufoco e que depois acabamos adotando. Então, houve um benefício com a pandemia de muitas práticas dentro dos empreendimentos, muitas soluções informatizadas e coisas simples. Por exemplo, a gente, por conta da pandemia, passou a entregar encomendas, entregar alimentos na porta do morador. A gente não queria que ele saísse de casa. A gente não queria que ele andasse no condomínio. Passou a pandemia,
aquilo virou uma prática, uma comodidade, uma facilidade. Hoje você recebe o teu iFood, passa o código pro porteiro, ele coloca no elevador e já te entrega na porta de casa. Para quem quer, obviamente. Tem legal. pessoas que querem descer para pegar na portaria. Então, esse foi um dos exemplos. Informatizamos muita coisa com a pandemia. Eu até vi uma reportagem sua essa semana também passada, com relação, acho que na sexta, né, se eu não me engano, com relação à questão das Protocolo de encomendas, correspondência e correspondências, encomendas. né? É, Como é que melhorou muito depois da pandemia também? Teve que melhorar? teve que melhorar. Teve, A né? pandemia fez o comércio eletrônico subir assustadoramente, né? Dados da Associação de Empresas de Comércio Eletrônico falaram que no ano passado mais de 414 milhões de encomendas circularam no país. Sim. Então você veja isso, mais de 1 milhão e 200 por dia de entregas. O que acontece? Na época da pandemia eu não podia sair de casa, eu precisava adquirir alimento, adquirir produtos, insumos, material de limpeza, fazer até minha compra no mercado. Sim. Passamos a trabalhar muito adquirindo coisas via internet. Só que o reflexo era, como é que eu vou gerenciar isso na portaria? Como é que eu vou controlar? De um lado, o recebimento junto ao entregador e do outro, como é que eu vou garantir a entrega para o morador? E aí informatizamos também essa questão do protocolo de correspondências. Era um papel, livro, onde a pessoa assinava o recebido. Essa pessoa ela era comunicada que existia uma encomenda para ela via papel também na caixinha de correspondência, ou às vezes até se interfonava, mas a depender do dia o porteiro nem dava conta de fazer essa Tanta gestão. gente, né? Pronto, informatizamos um aplicativo, o porteiro fotografa a encomenda, lê o QR Code, já lança no apartamento, o morador recebe um push, uma notificação, na hora ele já sabe que a encomenda chegou, que está à disposição e recebe um token para poder informar a portaria e efetivamente registrar que foi ele que retirou a encomenda. Legal. Pronto, acabou o caos. Acabou o caos. Hoje temos aí, vivemos no paraíso. Pois é, e é engraçado assim, ó, eu falo isso muito com relação a... As pessoas falam assim, a pandemia aconteceu. Eu falei, gente, mas é a mesma coisa do advento da informática, né? Vamos pensar, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Câmara Federal, eu trabalhei 15 dias entregando lanche, irmão. E eu dava aula para uma empresa chamada Prodados, lá na QNE 47, QND 47, lá de Taguatinga. E, por sorte, eu tinha feito o curso de informática. Na época, o Pelágio Gondim, que trabalhava com o deputado, precisava de serviços de informática. E na sexta-feira saiu todas as máquinas de escrever. Segunda-feira só tinha computador, ninguém sabia mexer. E o cara era jornalista. E como é que ele ia mandar o fax lá para o Pará das matérias do deputado? Aí o que aconteceu? Entrei no processo, cheguei lá para entregar um lanche. Acabei ajudando, servindo, onde a gente fala, né? Onde o tal do servir, né? Servi eles no primeiro dia, no segundo dia saí do meu serviço, fui lá servir eles de novo, sem pedir nada em troca. No terceiro dia ele olhou e falou assim, a partir de hoje você não vai mais trabalhar lá não, você vai vir trabalhar aqui. E isso mudou. Por quê? Porque, cara, nós vivemos várias informações. Por exemplo, eu sou da época que eu arrancava, a gente até comenta, a gente arrancava os tampão do dedo jogando bola na rua, né? E depois a gente já aprendeu o que era informática. Hoje, celular, hoje você resolve tudo no celular. Hoje é um computador que você tem, né? E automaticamente a gente conseguiu viver todas essas fases, né? E ainda bem, né? Porque já pensou se precisasse hoje, com toda a tecnologia que você tem, se precisasse retroceder e entrasse um síndico que não tivesse a capacidade que você tem de interação? Impossível, Né? impossível. Não Ele ia falar, temos "Pra mais onde eu vou?" condição. É. Retroagir ninguém quer. Não temos mais condição. Você falando especificamente aí das encomendas. A gente recebia aí 200 encomendas por mês, antes da pandemia. Passamos a 400, hoje recebemos aqui 850 Que é encomendas por mês. Na época da Black Friday, na época do Nossa. Natal, a gente chegou a 1.200 encomendas. Significa aí mais de 40 praticamente por dia. Quantas unidades são? Lá no 80 plantel? apartamentos. Meu Não Deus é do um céu. prédio grande, é um prédio médio. 80 apartamentos. Tem um amigo, Carlos, um abraço para você. Tem um amigo nosso, ele é síndico de um prédio de 1.400 unidades. É um guerreiro. É um herói. É um herói. É lá é um herói. do Miami Beach, ali de Taguatinga. Meu Deus, Nossa. gente, é muito grande o lugar.
É muita gente. Você imagina uma interação de 1.400 apartamentos querendo conversar com o síndico, querendo levar uma demanda para o síndico. Divide isso por 30 dias, divide por 8 horas, não dá nem para você respirar, né? Não dá nem. Se você estiver participando do grupo, você sai no mesmo dia. Sai, Tomou não posse, aguento. você sai do grupo Não dos aguento. moradores, senão não dá, não. Né? E é engraçado, é essas coisas, gente. Hoje, dentro da linha de convívio que você, há 22 anos de experiência como síndico, o que você acha fundamental hoje dentro do mecanismo de administração e de gestão dentro do condomínio? A transparência é fundamental. Então, você conversar, divulgar, você trocar ideia com teus condôminos, não só das coisas boas. Olha, fizemos isso, estamos entregando isso, trocamos isso, mas também dos problemas. Sim. Pessoal, estamos com uma situação aqui de um vazamento aqui nessa área. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Nós temos aqui 3 alternativas. Essa transparência de você dividir o problema e conversar é fundamental para você trazer harmonia ao condomínio. Então, a transparência e, obviamente, a gestão de conflitos. A gestão de conflitos. Tem um amigo meu, né, que ele foi síndico do Edifício Pau Brasil. Foi o primeiro prédio que eu fiz com relação à fachada. Vitor, o nome dele. Ele é da Polícia Militar do Distrito Federal, só que ele tem vários cursos de conflitos, gestão de conflitos. Cara, você não tem noção como é que faz. Você olha para ele assim, eu falei para ele que ele vai dar um curso, uma palestra lá no Clube Síndicos, né? Já até Excelente tema, excelente e eu tema. falei, cara, vai, porque ele pega um problema assim, o cara chega lá nervoso, o cara sai agradecendo ele 1 milhão de vezes. As pessoas, talvez com a correria do dia a dia, começaram a se pegar em cada detalhe e transformar num monstro. Verdade. Então, um pequeno barulho, às vezes, gera um transtorno para a pessoa, que é um incômodo, que vira uma confusão. Então, essa gestão de conflitos, parar dentro da vaga do estacionamento, apertar apenas um andar no elevador, usar o elevador de forma correta, separar o lixo, coisas do dia a dia, mas que interferem na coletividade. Então, o morador vai jogar o lixo, abre o tampão e vê o lixo errado ali no tampão. Ele manda no grupo, o pessoal não está separando o lixo, é um absurdo. Aí o outro já responde, estão fiscalizando até o que eu jogo fora. Pronto, está criado o conflito, está criada a briga. Entra o síndico com o papel de mediar o conflito, mas também resolver a questão. Sim. O lixo está sendo colocado de forma equivocada. Pessoal, tem toda uma questão na separação do lixo. Os funcionários, eles manuseiam o lixo e quando está o lixo reciclável junto do lixo orgânico, complica. O SLU fiscaliza. O lixo ele é aproveitado pelas cooperativas. Não é apenas pelo seu bem-querer, né? Veja toda a cadeia, o ecossistema, na simples separação do lixo. Pronto, está resolvido o problema. O cara viu um propósito que a separação do lixo ali tem uma finalidade muito maior. Sim. Resolvido o conflito. Sim, e crescemos. Sim, é sobre isso. Igual a gente estava falando sobre ecossistema, é sobre a gente mostrar a complexidade da cadeia, né? Gente, a gente vai para o intervalo aqui rapidinho e vamos voltar para o 4º bloco, né, da segunda etapa. Abraço, tchau, tchau. Para a última parte do programa Doses Milionárias Clube Síndico. E a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Já que é para lançar problemas passados, a gente vai também lançar alguns problemas futuros ou que estão iniciando agora. Carro elétrico. Você já foi na jugular, né, Will? Só para concluir, gente, no dia, eu quero até convidar todos os síndicos que estão ouvindo, tá? Eu vou até encaminhar depois para você no pessoal. No Clube Síndicos, no dia 18, que vai ser num sábado, que não atrapalha ninguém, é um dia que estacionamentos estão vazios, facilita bastante ali, nossa sede fica em frente ao Pátio Brasil, nós estaremos fazendo, né, tá, uma palestra com relação a carros elétricos, eletropostos, né, e carregadores veiculares. Então, assim, é uma forma realmente da gente tentar melhorar o conhecimento, né, sabendo que todos os eventos que são feitos pelo Clube Síndicos, tá, gente, é gerado certificado e nós do Clube Síndicos geramos uma qualificação
né? Porque acreditamos que o clube hoje ele veio para gerar conhecimento. E quanto mais um síndico tiver conhecimento, para nós, mais qualificado ele está para gerir um condomínio. Você concorda comigo? Plenamente. Aliás, parabéns pela iniciativa de disseminar conhecimento, né? O síndico, ele é um multiprofissional, é um pouco psicólogo, médico, engenheiro, eletricista, advogado, contador, tem um pezinho ali em Tudo, cada então. uma dessas áreas por conta do dia a dia na gestão. Então, conhecimento nunca é demais. Parabéns aí por disseminar conhecimento. E todo mês a gente vai ter várias palestras, tá, gente? Então, assim, a gente pede o apoio do Roman, dos outros síndicos que estiverem em outros grupos também, que entrem em contato com o clube, né, recebam, né, sejam receptivos com o nosso pessoal, para que a gente possa realmente contribuir com o conhecimento. Né? Assim, a ideia realmente é vocês terem um fator de contratar, mas contratar por conhecer bem o processo que vai acontecer. Né? Não é contratar por preço, e sim pelo valor que vai ser colocado às coisas sempre. Então, se você tem um fator de conhecimento, automaticamente você vai escolher melhor um carro, você vai escolher melhor um computador. Então, tudo isso daí é a forma de disseminar o conhecimento, literalmente. Carro elétrico, né? Não tem como a gente lutar contra o progresso. E eu vim com o meu. Eu lembro assim, ferrovia, máquina a vapor, as pessoas se assustavam e queriam lutar contra. Não adianta, é o progresso. Ele está aí e vai fazer parte do dia a dia. Você goste ou não, queira Sim. ou não. Carro elétrico. A maioria das edificações não estavam programadas para receber carregadores para veículos elétricos. Então, empreendimentos de 5, 6 anos, eles não têm a capacidade de fornecimento de energia se todo morador for colocar o seu carregador. Obviamente, todos vão querer colocar um ultra rápido, na maior capacidade possível. Hoje o tempo é primordial para nós. Antigamente, a gente andava até mais longe para economizar dinheiro. Você ia lá nos atacadões que eram distantes da cidade para poder economizar alguns centavos. Hoje você compra pelo iFood sabendo que paga mais caro Verdade. do que atravessar a rua, mas por quê? Você quer o tempo, a comodidade. Enquanto a comida está sendo preparada, embalada e transportada, você está fazendo outra coisa. Então, o que acontece? A pessoa quer comprar o carregador mais rápido, mais potente. Não vai dar certo. Nem todo mundo vai conseguir. O síndico acaba sofrendo a pressão de todos os moradores que querem colocar o carregador de forma privada na sua própria vaga. Não tem energia elétrica suficiente no quadro do prédio. Então, o primeiro passo, síndico, não vai ter como você fugir desse pedido. A pessoa vai querer, vai fazer, começa com 1, 2, 3, daqui a pouco 4, 5 apartamentos já querem. Eu tive uma situação engraçada que o camarada comprou o carro elétrico lá no meu prédio, sabendo que não havia carregador, mas já anotou no livro de protocolo à época, era papel. Olha, eu comprei o carro, então quando colocar eu sou o primeiro, tá? Meu Deus! Olha a gestão de conflitos aí, Wilber. Se todo mundo pensasse assim, eu estava lascado. Então, carro elétrico, primeiro passo, verificar a capacidade do condomínio. Que normalmente, gente, Não vai dar. suportar. E aí existem soluções tecnológicas, né? Então, você tem hoje gestão, software, que vai fazer a gestão do carregador elétrico, vai cortar ou fornecer energia à medida que o quadro sente essa demanda. Você pode colocar vagas rotativas dentro do condomínio. Você pode estabelecer horários de uso dos carregadores, mesmo os privados. Olha, todo mundo pode colocar, mas você só pode carregar na segunda, na quarta ou na sexta. Você só pode carregar de manhã Mas é e de rodízio, noite. né? Rodízio. É É buscar coletividade. a solução, Coletividade. buscar a solução, Mas o primeiro passo é verificar a capacidade de carga do seu quadro. É fundamental. Senão você pode estar colocando a vida em risco dos outros moradores, né? Um princípio de incêndio, uma sobrecarga, uma queda de energia frequente. E outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, e isso daí, tá, gente? A gente vai colocar no Instagram, Clube Síndicos, tá? Para que vocês possam lá marcarem lá, fazer a inscrição da palestra. Mas uma coisa é você colocar, pega por exemplo, uma praça todinha em Águas Claras, se todos os blocos colocarem, a capacidade energética da Neoenergia não consegue suportar. A subestação não está preparada para preparada. essa demanda, se todos colocarem. Sim. Então, isso é uma cadeia. Não adianta eu resolver o meu problema do meu prédio. Daqui a pouco é do meu bairro, da minha cidade. Sim.
E a ideia hoje, realmente, inclusive a gente estava até conversando, que a ideia, de repente, é começar a colocar o eletroposto. Né? Mas, por exemplo, um dia desse a gente chegou na praça, perto, atrás da Rua Flamboyant, na 105, onde é o Parque das Águias, né? Tinha lá uma estrutura de um carregamento elétrico. E já tiraram. Por quê? Porque o DF Legal, por sua vez, ele ainda não, né, a parte ainda governamental, né, de instituição, ainda não está autorizando, porque isso bate muito com vaga pública, com esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, a gente, dentro dessa palestra, a gente vai falar muito sobre esse assunto, inclusive, nós vamos convidar, né, o pessoal do DF Legal para que ele possa participar lá também, para que a gente possa, juntamente com até a associação, né, buscar uma solução viável e dentro de um fator de estrutura realmente que a gente consiga gerar uma condição para os moradores, né? E de um lado, o síndico sofre a pressão do proprietário do veículo, que quer o carregador, e a gente também esbarra na legislação e Sim. na preocupação com a segurança. A todo momento a gente ouve assim, olha, não está autorizado, os bombeiros vão soltar uma lei, aguardem, não faça nada, ó, é perigoso. Um pouco de mito também, um pouco de receio, mas também a anuência dos órgãos públicos com relação à viabilidade e à segurança. Temos que aguardar. Então, assim, momento de incerteza, de insegurança e de muita pressão em cima do síndico. E eu falo uma coisa, gente, eu particularmente, eu tenho ainda um veículo a combustão e fiz a aquisição de um elétrico. Já está dando 13 mil quilômetros, não gastei R$1. Tá bom demais, gente. Tá bom demais. Nossa, Você quer voltar a ter o de combustão para circulação na cidade? Eu sei que a autonomia ainda não é um fator limitador, sim. mas com relação a andar na cidade, Não, nunca mais, né, não, Wilber? quero É o não. progresso, Não, é o progresso. só se for para a questão de viagem, realmente. Tanto que, por exemplo, se você tivesse parado para pensar, eu já tinha rodado no meu carro a combustão 13 mil quilômetros, o que daria aproximadamente em torno de, se você calcular ali, em torno de R$9.000 de combustível. Olha só. Então, isso daí já gera um fator de economia básica. Economia, poluição sonora, Sim, poluição, sim. combustão, Sim. enfim, todos Até os a outros vibração efeitos. do carro é diferente, porque você nem Exato, ouve o carro, exato, né? exato. E é engraçado, uma coisa que eu estava até conversando com o pastor Anderson semana passada, que ele veio comigo, eu falei com ele, falei, cara, o que eu achei mais interessante na questão do carro elétrico é você não ter aquele fator de transmissão de marcha. Ele só vai. Então Exato. você fala assim, gente, que negócio tecnológico realmente, né? Que negócio tecnológico realmente. Dentro dessas questões hoje, todos nós sabemos que, por exemplo, o fator de engenharia, né, ele tem que entrar como um princípio básico de todo condomínio. Né? Por quê? Porque se existe uma CNPJ para cuidar de um patrimônio, esse patrimônio, por sua vez, foi elaborado dentro de um fator de engenharia, Perfeito. que é um imóvel. Né? O que você vê e o que dentro desses 22 anos, né, você observa e verifica que ainda falta ainda para muitos síndicos dentro desse mercado ainda, para que eles possam melhorar essa gestão de manutenção das edificações. Uma edificação é como um organismo. Aliás, ele é um ser vivo, né? Sim. Você que é da área, você sabe que ele se movimenta, ele Sim, mexe, sim. ele Variação tem... de temperatura. Exato, é. E ele envelhece Sim. da mesma forma que nós, da mesma forma que um organismo. Então, a gente precisa se acostumar a fazer manutenção preventiva, a fazer o nosso E é check-up. bem mais barato. Aí ao médico periodicamente para verificar se todos os nossos indicadores estão ok. A mesma coisa com o edifício. Então, nós temos as manutenções preventivas, nós temos o quadro a ser feito Plano de de manutenção, o manutenção, plano de manutenção, operação. porque se não fizermos, nós vamos mais tarde pagar o preço de uma manutenção corretiva. Sim, isso é fato. E muitas pessoas não dão valor a essa manutenção preventiva. Olha, se não apareceu uma trinca, se não está com problema, eu viro a cara para o outro lado e toco em frente. Não, cuidado. Na hora que você perceber, ele não vai dar sinais claros. E quando ele der o sinal, já vai ser tarde demais. Eu pego um exemplo dentro da nossa área, tá? Que é de fachadas, né? Inclusive, quem puder seguir, siga lá. Quem quiser conhecer mais sobre fachadas, Urban Fachadas, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais. Já aconteceu um caso comigo há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, de um condomínio
daqui do Guará, que o que aconteceu? O pessoal estava projetando para fazer uma revitalização, né? Ficaria na época uns 300 mil. Acabou que demorou 2 anos, né? 2 anos e pouco. Acabou que foi condenado o reboco depois disso. Olha. Aí dos 300 foi para 1 milhão e pouco, porque teve que arrancar toda a parte de reboco e até hoje ainda estão reformando. Então é onde a gente fala, gente, por exemplo, o que eu falo para todo mundo, isso dá dentro do Clube Síndicos, a gente coloca lá as palestras com relação à revitalização de fachadas, que é o intuito realmente da gente ensinar o síndico o que é um passo a passo, né? O que é uma textura. Muitas pessoas pensam que textura é pintura, é revestimento, gente. Uma troca de junta de dilatação. Não é? Por que Uma tem impermeabilização bem feita. Então, assim, gente, é importante para que vocês possam realmente conhecer elementos, né? Então, assim, todo fator de conhecimento, a gente, por exemplo, vai ter palestras sobre impermeabilização de fosso inglês, vai ter análise estrutural, como você verificar uma trinca, né? Puxando para vocês terem uma noção, pelo menos, do patrimônio que vocês estão cuidando, né? Então, assim, eu acho que todo fator de conhecimento, ele é relevante, né? E é importante para que a gente possa melhorar nossas condições hoje em dia, né? Então, assim, o que vocês precisarem, gente, procurem realmente a parte do Clube Síndicos, né? Verifiquem lá a agenda de eventos, que todo mês tem pelo menos 6 eventos que a gente coloca, tá? Até um dia desse a gente estava com uma demanda tão grande para procura de um evento, só que ninguém conseguia ir, né? E assim, o pessoal, eu quero mais o horário, não bate. A gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um online. Pronto. Resolveu o problema de todo mundo, entendeu? Resolveu o problema de todo mundo e deu uma audiência de 100 pessoas. Olha só. Entendeu? Olha Então, só. isso é relevância, né? Pra você colocar conhecimento. E você fala de conhecimento. A área de engenharia civil também evolui. A gente acha que Sim. só tecnologia, informática. Não. Você tem hoje elementos que dão muito mais garantia e resistência. Então, por exemplo, trocar uma manta por um polímero, Sim. colocar equipamentos de Manta proteção líquida, elétrica plastique, e de proteção de surto, de raio Sim. nos quadros, você tem que modernizar toda essa parte. E hoje em dia, gente, a modernização, a parte elétrica também, ela tem validade, assim como todo elemento. As pessoas falam assim, junta de dilatação. Junta de dilatação são 5 anos, máximo, tá? Aí, por Reflete na qualidade de vida e na valorização do patrimônio. reflete diretamente. Então, igual a gente fala, o que muitas vezes, um dos problemas que eu vejo muito grande nos condomínios, e muito síndico chega pra gente e fala assim, poxa, Will, eu quero tanto revitalizar a fachada, mas os moradores não querem, porque não quer criar taxa extra. E o cara fica com medo de gerar taxa extra. Entendeu? Fica com medo de gerar essas questões. Aí eu falo, cara, vamos pensar de uma forma. Você tem como se diz, você tem boa intenção? Você quer realmente, você quer avançar com isso? Não, eu quero. Então marca uma reunião com seus moradores que eu vou falar. Aí a gente marca uma reunião, uma assembleia, eu vou lá, faço todo o diagnóstico, explico o porquê de cada coisa. 99% das vezes o pessoal fala, não, vamos fazer. Eu Tá falo, o que é pior, o medo da taxa extra ou o medo do prédio cair? É fato. Pronto, está resolvido. fato, Porque é se a fato. gente não dá a manutenção, daqui a pouco a gente vai ter um risco de vida. É sobre isso. E o síndico responde civil e criminalmente por ato de ação ou omissão. Inclusive com o patrimônio pessoal. Gente. Inclusive com patrimônio pessoal. Exato. Então, olha o risco para o síndico. O síndico tem o dever de levar à Assembleia e o dever de defender essas questões. É muito simples levar para a Assembleia e falar assim, não, vamos votar, foi contra a revitalização da fachada. Não, gente, vocês têm que entender que a revitalização é fundamental para a saúde dos moradores. Sim. Você quer ver uma condição bacana? Você dá manutenção no reservatório de água. Nossa, eu já peguei cada reservatório. Tá lá em cima, ninguém vê, ninguém percebe. Quando Meu você Deus. vai ver, meu amigo, você está consumindo água contaminada, você está Sim. tendo risco daquela caixa ruir em cima de você. Sim, sim. E antigamente, isso é até interessante, fator de evolução, né? Antigamente o pessoal usava manta, né, betumizada, que é a manta asfáltica que o pessoal fala. Aquela preta, Preta, né? né? Para colocar nos sistemas de reservatório. Hoje não, hoje você tem um polímero, né? Uma argamassa polimérica, que ela faz todo o processo de vedação e ela te dá uma potabilidade de água, né? Que não agride você, né? O seu estado físico,
né? Nem nada. Então, assim, isso daí é fundamental. Isso É questão de saúde. relevância também para a questão dos condomínios, né? Sim, sim, com certeza. A gente não pode fechar os olhos, porque na hora que a gente perceber, aquilo que eu falo, né? O sinal vai aparecer quando? Quando você tiver uma trinca. Eu já vi condomínio que aí começou a vazar água e tiveram que interditar a caixa d'água. Você imagina uma caixa d'água ruim lá em cima? Eu já vi um condomínio que o sistema de incêndio dele, ele saía com a estrutura de metal e depois caía para PVC. Eu falei, gente do céu, se isso daqui abrir, se abrir o sistema de incêndio, o PVC vai voar longe, vai voar essa água não sei aonde, porque Falta de conhecimento. falta de conhecimento. Falta de É o tal conhecimento. da mão de obra barata. É o tal do. Eu vou ver o preço e não vou ver o valor das coisas. E que mais tarde sai caro, né, sai Wilber? caro, sai muito caro. É Exatamente. igual eu falo, assim, muitas vezes a gente vai fazer revitalização de fachada e eu sempre explico que a revitalização de uma fachada, principalmente em prédio igual que é textura, essas coisas, eu explico que é como se fosse o rosto de uma mulher quando ela chega do casamento. Você tem que tirar tudo que tem para que você possa realmente tratar o substrato, né? Tratar a parte da estrutura realmente, para que posteriormente você volte a colocar as camadas de proteção. Que aí entra o Rodopás, né? Você entra a parte de revestimento e textura, mas antes de tudo você tem que tirar, você tem que lixar, você tem que lavar. Né? E o pessoal, mas você tratou trinca, você lixou o prédio, para que você vai lavar? Não é lavar depois, não. Eu falo, não, você tem que descontaminar. Aí o pessoal, então tá bom. E o pior que é a verdade. Né? A gente tem que ter essas tratativas. Não é só contratar um pintor e o pintor chega ali, tá com a tinta e resolver o problema, que não vai ser. Vai sair bem mais caro depois. Com certeza. 15 dias depois está igual ou pior. Tá. Não é isso? É manutenção a cada 6 meses, né? Revitalização de fachada a cada 6 meses. Né? E é essa questão, tá? Busquem realmente fator de qualidade. Roman é um cara que ele é referência, né? Ele não é só, como se diz, referência por ser presidente da Associação dos Moradores, mas ele é referência de vida por ele conviver há mais de 22 anos dentro do mercado condominial. Coloca muito síndico profissional no bolso, muito mesmo, entendeu? E assim, por quê? Porque a gente vê a capacidade das pessoas, né, pelo amor que a gente vê. E aqui, vocês às vezes não podem sentir a mesma expressão, mas olhando no olho do Roman, você vê o carinho e o amor, né, que ele faz esse processo de sindicância. Né? Então, assim, você ser síndico hoje para você... Porque eu gosto. É. Quem está de parabéns realmente, mais do que você, são os moradores da Politec, viu? Do Residencial Politec. Parabéns mesmo, de coração. Bacana, Wilber, bacana, porque assim, tem muita dor de cabeça, né? Sim. O outro lado, como diz, a televisão não mostra, né? Um lado não vai. É o morador que te interfona de madrugada, é um portão que estraga na Nossa. sexta-feira à noite. Gerir é isso, né? Sim, Conviver com sim, problemas, mas depende o que? A diferença, a velocidade que você toma para resolver aquela questão. O problema vai aparecer, pode ter Todo certeza, dia. todo condomínio tem. Como você reage, de que forma? E a questão preventiva, né? Com conhecimento, com a palestra, com divulgação. Esse trabalho que você faz de levar conhecimento é fundamental, porque as pessoas precisam disso. Está mudando muito rápido tudo, né? Então, E a gente precisa evoluir também. e uma coisa que eu falo, gente, com problema, e eu sempre uso esse termo, e um dia me conectou, foi o seguinte: imagina Davi na frente de Golias, aquele gigante. O que você faria? Você ficaria com medo? Né? Travaria, congelaria. Só que se você buscar uma outra perspectiva dele olhando o problema, ele vai olhar para o problema e falar assim: rapaz, eu acertava passarinho com a pedrada, imagina um gigante desse tamanho. É batata, meu filho. Eu vou até escolher onde eu acerto. Né? Então, às vezes, é o que a gente fala, não é o tamanho do problema, é como você vê o problema. E como você diagnostica a solução das coisas. Problema do condomínio todo dia vai ter. Mas vamos buscar o outro lado, né, das coisas, da solução. Exato. Não foca no problema. E participação da Sim. coletividade, né? Então, assim, faça parte do conselho fiscal, peça informações, cobre, porque é um papel seu, é um direito seu, né? Eu gosto quando um morador vem me questionar, teve orçamento? Teve, tá aqui. Foi feito assim? Foi feito aqui. Tem que consertar tal coisa? Não tinha visto, vamos resolver. Sim. Ele me ajuda. Então, assim, não é uma pessoa que você tem que ser refratário a essa cobrança, digamos assim. Ele tá ali, é um braço direito seu, você nem percebe.
Ele está fazendo um papel que é meu, ele está me ajudando, é uma extensão minha. Olha só, e de graça. Maravilha. Gente, estamos encerrando aqui hoje, tá? Eu quero agradecer muito a presença do Romano, tá, meu irmão? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Will. Eu que fundo- agradeço. do fundo do coração, porque a gente busca realmente pessoas que façam esse papel de referência dentro do mercado condominial, né? Eu acho que entre vários síndicos, você para mim é uma grande referência que eu tenho, né? Assim como alguns outros amigos que eu tenho como empresários, como Ismael, né? Nossa, um cara que eu gosto. Um abraço, muito. Ismael Deco Predial. Ele é um doce de pessoa, entendeu? Existem pessoas maravilhosas dentro do mercado e a gente tem que fazer isso, tem que fomentar dessa forma realmente, tá? Romão, deixa suas redes sociais para o pessoal conhecer um pouquinho mais de quem é o Romão e da associação também, se você puder também da Associação dos Moradores de Águas Claras, pessoal ir lá, dar a curtida, parabenizar pela sua participação. Deixa Bacana, bacana. Nosso Instagram, _Águas Claras DF. E o Facebook, ainda usamos Você usa o Facebook, Facebook? e bastante. Sério? Que legal. 29 mil seguidores na fanpage e 79 mil lá no grupo. Só procurar a MAAC, Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras, e as nossas redes sociais. Temos um canal no YouTube, temos um canal no outro site de rádio. Estamos aí. Não, maravilha. Gente, eu quero deixar um abraço para todo mundo, todos os síndicos, tá? Toda a audiência que está ouvindo. Se você, logicamente, se você não é síndico e você mora num condomínio, peça o síndico para entrar em contato lá com o Clube Síndicos, acessar o Instagram, tá? Nós vamos soltar agora a inscrição do curso para eletropostos, tá? Os carregadores elétricos, e vai estar lá no Stories. Então, gente, acessem, preencham lá o formulário, é coisa de 1 minutinho, nem isso, só para que a gente possa realmente garantir vaga para todo mundo e automaticamente gerar conhecimento para vocês. Um abraço para vocês, um abraço, Romã. Gente, abraço. beijo. Eu, Hilber. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.